que talvez você não aguente suportar, mas você está bem mais preparado para suportar tal ato, tal ação, tal provação, tal dificuldade. Estará mais preparado para enfrentar. É a vigilância que está não precisa ler, mas está em Marcos capítulo 14, verso 38. Bem, depois vem o quê? Vem a Bíblia. Lembra? Sem o conhecimento, não há nada. Não há nada. Eu coloquei assim, ó, nela está a revelação de Deus para a nossa vida e ela serve para moldar o nosso caráter. Serve para moldar o nosso caráter. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade. Enquanto nós buscamos a verdade, mais nós iremos saber da verdade e ninguém vai nos enganar. Nós estamos o quê? Mais fortes e prontos para o quê? Para vigiar. Porque sabemos que aquilo é verdade. Não é nenhuma mentira. O que nós estamos fazendo é verdade. Então, vale a pena o quê? Orar, vale a pena jejuar e mais do que tudo, vigiar. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que eu faço é verdade. Que a minha vida não é uma vida vã, é uma vida na verdade. Entendeu? Então essas são as armas para o quê? O autocontrole. Não, eu vou me controlar porque o que eu estou seguindo, aquele que eu estou seguindo, aquele a quem eu estou obedecendo as ordens, é o meu comandante e ele não mente. O que ele está falando, embora eu não entenda agora o que vai acontecer, se é bom ou se não é, ao meu parecer, mas eu entendo que futuramente vai ser coisa boa. Vai ser coisa boa. Eu vou estar preparado por alguma coisa. Bem, autocontrole. Bem, já na terceira fala o quê? Do senso de grupo. O que é um senso de grupo? Dentro da união, da ordem unida. O senso de grupo é a união, comunhão, ou seja, fazer-se um. Há um pelotão. Muitos soldados estão ali, mas todos são um. Eles são unidos. Todos são um. Nenhum ali é diferente do outro. Todos são um. E o comandante comanda a todos com um comando só. Todos obedecem. Todos são um. É senso de grupo. É isso que o comandante vai também gerando, fazendo com que nasça naquele grupo. O senso de grupo. Sem o senso de grupo, é aquilo que eu digo. Um vai para um lado, outro vai para o outro, ninguém não está nem aí com nada. Ou seja, o que é a igreja? A igreja tem que ter também o senso de grupo. Nenhum está à frente do que o outro. Todos estão juntos. Todos estão caminhando juntos. Todos vão para um único lugar. Claro, aqueles que têm a Cristo, que servem a Cristo, que são de Cristo, todos vão para um único lugar. Ou seja, ninguém pode estar à frente do que o outro. Embora ele esteja atrás, mas o comando é o mesmo e as ações também têm que ser as mesmas. Para todo mundo. E em quarto, eu coloquei aqui o versículo para senso de grupo, está em João, capítulo 17, verso 20 ao verso 24. Quem pode ler? É pouca coisa. João, capítulo 17, verso 20 ao verso 24. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pois é, não há o quê? Acepções de pessoas. Jesus na cruz não fez acepções de pessoas. Senhor, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. Não só estes, mas aqueles também que irão crer. Não há acepção de pessoas. E o que Jesus está propondo ali também? Olha, Senhor, ó Pai, para que um dia eu viva neles, ou seja, a comunhão.
Eu neles, ele em nós. Comunhão. Comunhão. Nós vamos viver neles, estaremos em quê? Em comunhão. Uns com os outros. Isso é o quê? Senso de grupo. União. Fazer-se um. Em quarto está a autoestima. Coloquei aqui, ó. É a opinião e o sentimento que cada pessoa tem por si mesma. É a capacidade de respeitar e amar a si mesma, mas não é o mesmo que egoísmo. Autoestima não é o mesmo que egoísmo. Exemplo, eu coloquei aqui, apesar das decepções, frustrações em situações de perdas, apesar das decepções, frustrações e em situações de perdas, ou quando não é reconhecido pelo que faz, ele sempre acredita que em si mesmo há um futuro, há um porvir, ele sempre acredita em si mesmo, mas não é o egoísta que quer tudo para ele, mas ele faz, apesar das dificuldades, das perdas, de ninguém dar valor naquilo que ele faz, ele sempre acredita que ele pode dar a volta por cima e sair lá na frente vencedor. Ele acredita em si mesmo, ele acredita que pode vencer, apesar das dificuldades. Eu destaquei aqui, eu vou ler um exemplo muito interessante, que está primeiro eu vou ler, deixa eu ler, lê para mim Filipenses 4, verso 10 a 13, que é pequeno também, Filipenses 4, verso 10 a 13. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer a necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem. É o 13? Só tem o 13. Viu que Paulo tinha essa visão, mas para a pessoa chegar até essa visão de confiar em si mesmo, apesar das dificuldades, e saber que em Deus nós vamos ser vencedor, tem que passar primeiro pelas disciplinas, o autocontrole, o senso de grupo, até chegar à autoestima. Porque senão, se você não passa por essas etapas, você vai ter o quê? Uma baixa autoestima. Aí eu não presto para nada. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que Deus vai me ajudar? Será que eu posso? Sou tão fraquinho. Eu não vou conseguir. Sem passar por essas etapas, acontece o contrário de autoestima. Baixa autoestima. E um texto que eu vou ler, que é grande, um pouquinho, mas vou ler um pouco rápido, está em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 28. Mesmo o apóstolo Paulo falando das dificuldades com que ele passou. Olha o que ele diz. Peraí, 23? Verso 23 ao verso 28. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao verso 28. Verso 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Ou ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágios. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigos de maus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos do mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha a visão do apóstolo Paulo. Olha o que ele estava se preocupando. Com todas as igrejas que ele ia pregar a palavra de Deus. O camarada passou por vários sofrimentos. Lembra daqueles? Você errou, paga as flexões. Bem, ele foi pagando as flexões da maneira com que ele foi errando, mas ficou forte. Ou seja, cada dificuldade que ele via não eram
consequência para fazer ele desistir do alvo que ele tinha. Ele estava o quê? Se fortalecendo a cada dia mais. Ele disse, quando estou fraco, aí sim é que eu estou forte. Quando estou fraco, aí sim é que eu estou forte. E aí nós vamos entrar agora no último, que é o desenvolvimento físico. É o último. Ou seja, é quando você está preparado mesmo. Lembra quando o apóstolo Paulo falou assim, olha, vou para Jerusalém, não sei o que me espera, a não ser que o Espírito me revela prisões e tribulações. Olha, veja bem, vou para Jerusalém, não sei o que me espera, a não ser que o Espírito me revela prisões e tribulações. Ou seja, para onde ele ia, já podia esperar. Vai vir chumbo grosso. Vai vir chumbo grosso. Mas pode ter certeza, estou preparado. O que é isso? Desenvolvimento físico. Aqui estou falando do físico, mas desenvolvimento espiritual. Quando a pessoa está preparada espiritualmente, pode vir o que for. Pode vir o que for. Eu estou preparado. Lembra que ele fala, não glorie em mim mesmo, mas glorie em Deus. Ele que me dá força. Ele que me leva mais à frente. Ele que me faz chegar até o alvo. Quando estou fraco, aí sim é que eu estou forte. Lembra que quando ele estava tentando ir para fazer a vontade dele de pregar na Ásia, em Betínia também, foi impedido pelo Espírito. Aí Deus fala com ele em visão seguinte, não, vai para Filipos. Aí Paulo, então beleza, eu vou descer para Macedônia. Chegou em Filipos. Chega lá, ele, vamos pregar a palavra de Deus também. Aí começou a pregar a palavra de Deus, as pessoas foram ouvindo, acreditando no Evangelho, se convertendo. Aí ele foi e expulsou o espírito de uma menina que estava adivinhando o futuro. Ah, pra quê? Aquilo foi ruim para os donos, né, por entre aspas, daquela menina que ganhava dinheiro em cima dela. Pegaram o Paulo, pegaram o Silas, deram uma surra nele, levaram ele para a cadeia, colocaram no cárcere interior, lá no fundo mesmo, por assim, amarraram, ele ficou amarrado em troncos, no sofrimento todo. Aí à meia-noite o camarada louva a Deus. O que é isso? Preparado espiritualmente para enfrentar as dificuldades. Eu vou em todas as cidades, mas já sei que o Espírito me revela. Prisões e tribulações vão estar lá. Sabe, irmãos, o comandante, ele trabalha no seu aspirante desde cedo para que o seu aspirante chegue lá na frente e seja também um comandante. Seja um líder. Seja um que vai à frente e lidera com autoridade e com poder. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, para nos dar autoridade e poder abaixo de Deus. Para quê? Para pisar em serpentes, mas em Cristo. Nós temos esta autoridade. Mas lembre-se que, sem passar por estas etapas na nossa vida, ao invés de ficar em autoestima, vai ser baixa estima. Baixa autoestima. Ao invés de estar com desenvolvimento físico lá em cima, ou seja, iremos ser como os coríntios. Paulo escrevendo para eles, olha, bem que eu queria dar comida sólida para vocês, mas eu não posso, tenho que dar leite para vocês. Vocês estão fracos ainda, apesar de tanto tempo que vocês servem a Cristo. Vocês estão fracos. Não há desenvolvimento físico em vocês. Vocês não suportam o que eu vou dar para vocês. Notaram, irmãos? Ou seja, o nosso comandante, que é Cristo, quer nos elevar, quer nos colocar num patamar, mas para chegarmos até lá, temos que passar por etapas. Entendemos que não somos nada sem o comandante, sem as ordens do comandante. Nós iremos chegar na frente da batalha, enfrentar os nossos inimigos e vencer, porque nós temos um comandante poderoso e que usa a verdade. Nós acreditamos que se ele usa a verdade, nós vamos vencer, porque em nós, conosco, está a verdade. O nosso comandante, o nosso general é Cristo. E tem que ser, para que nós possamos passar todas essas etapas. A disciplina, o autocontrole, senso de grupo, autoestima e chegarmos até o desenvolvimento físico e espiritual, crescendo na graça e crescendo também o quê? No conhecimento. Para sermos um dia o quê? Fortes, fortalecendo sempre em Deus, fortalecendo sempre o nosso Salvador, Cristo. Essa é a pequena meditação que eu trouxe para os irmãos aqui nesta noite. Amém. Amém. Amém.
Vamos estar cantando o hino de número